Bom, começando então a nossa disciplina, Mecânica dos Fluidos, nós vamos falar nessa primeira aula sobre exemplos de aplicação para a mecânica dos fluidos, né, e alguns exemplos principalmente ligados à engenharia mecânica, né. Então, como dito na aula presencial, né, na nossa primeira aula, a gente comentou que a mecânica dos fluidos ela serve para muita coisa em engenharia, né. E, normalmente, no começo do curso, a gente não tem muita ideia, né, do que é mecânica dos fluidos, para que a gente usa, e há um grande número de aplicações, né. Então, talvez um dos mais conhecidos são aplicações em aerodinâmica ou hidrodinâmica. Então, por exemplo, né, o escoamento em torno de um aerofólio, seja ele um perfil de asa de avião ou um aerofólio de automóvel, né, tem funções diferentes. A gente quer criar uma sustentação para cima, no caso de uma asa de avião. Um aerofólio de automóvel, a gente quer criar uma sustentação negativa, né, para criar uma força empurrando o automóvel para baixo, de forma que ele mantenha a tração nas rodas, né. Então, eu pus um exemplo aí nesse primeiro slide. Isso é um cálculo, uma simulação numérica, né. Então, isso aí a gente pega as equações de mecânica dos fluidos, que vocês vão ver ao longo de MECFLU 1 e MECFLU 2, né. A gente resolve essas equações, e isso aí que está na tela é simplesmente um diagrama, um gráfico, mostrando os vetores de velocidade do escoamento de um fluido em torno de um aerofólio, que é o que a gente vê em preto aí no centro da imagem, né, e o contorno dele em branco. Então, a gente vê o escoamento, né, do fluido em torno dele. E o que a gente vai ver ao longo do curso é que esse escoamento ele está fazendo várias coisas, né. Ele está acelerando numa parte e desacelerando em outra, né. Essa desaceleração vai criar uma sustentação, né. Então, por exemplo, na parte de baixo a gente vai ter uma força, um campo de pressão que é maior do que na superfície superior do aerofólio, e isso cria, então, uma força para cima, né. Então, isso seria mais ou menos um perfil de asa de avião. E a gente vai ver também, né, uma das coisas que a gente vai aprender nesses dois cursos, MECFLU 1 e MECFLU 2, é que essa região de recirculação, né, essa região meio onde a gente tem o fluido criando esses redemoinhos, digamos assim, para falar de uma linguagem coloquial, isso cria um campo de pressão baixo que me dá um arrasto, né. Então, isso não é bom, mas isso acaba acontecendo. Isso cria um arrasto, que é uma resistência ao deslocamento desse aerofólio muito grande, né, e normalmente não se quer isso. Então, um exemplo de aplicação, então, um cálculo que a gente faz para projetar, por exemplo, uma asa de avião. Aqui, um outro tipo de cálculo, né, seria como se fosse uma embarcação e um escoamento de ar transversal, e isso pode, de repente, fazer essa embarcação oscilar ou tombar, né. Então, a gente tem que calcular, né, quais os esforços, né, e momentos a que essa embarcação está submetida. Então, esse escoamento transversal ele é calculado também por simulação numérica, usando as equações de mecânica dos fluidos. A gente vê aí também os vetores de velocidade, né, e a gente tem essa região à direita, né, então o escoamento está vindo da esquerda para a direita. Aqui à direita a gente tem essa região com esses redemoinhos, digamos assim, a gente chama isso de vórtice, né, tem uma recirculação aqui, né, e de forma que a pressão nesse lado direito é menor que a pressão no lado esquerdo, de forma que isso tende a empurrar, né, ou fazer a embarcação começar a girar, né, que tem um momento em torno de um ponto. Aqui alguns ensaios experimentais, né. Então, o nosso aerofólio, aquele é simétrico nesse caso, a gente vê o escoamento vindo da esquerda para a direita, né, um cilindro com escoamento bem, digamos assim, fraco, né, um escoamento com baixa velocidade, fazendo esse perfil simétrico. Conforme a gente aumenta a inércia do escoamento, né, então vocês podem pensar em termos de velocidade, a gente começa a formar aquela região de recirculação, né, aqueles vórtices, né, no lado, aqui, o escoamento está vindo da esquerda para a direita, né, aqui no lado direito, aqui ela já formou, a gente vai aumentando a velocidade conforme vem da figura da esquerda para a direita, até que aqui, na figura da direita, inferior direita,
a gente tem um escoamento muito forte, com a formação desses vórtices, né? E isso aqui eu tenho um arrasto muito grande, né? Eu tenho a tendência a empurrar o cilindro, né, no sentido do escoamento. Tá? A gente vai entender por que isso ocorre. Aqui uma foto em túnel de vento, né? A gente tem escala real, tá aí a referência na figura. Um escoamento vindo também da esquerda para a direita, né? E a gente vê o escoamento ele desviando do objeto sólido, ele acelera na parte superior, né? E ele cria uma região aqui, né, onde a gente vai ter uma recirculação. Esse experimento não consegue pegar a recirculação, mas ela está aqui. Então isso cria muito arrasto, né? Então um engenheiro ele olha para essa figura, vocês vão aprender isso ao longo do curso. A gente olha para essa figura e a gente vê algumas características. Por exemplo, a gente vê que eu estou tendo aqui uma sustentação nessa parte superior, tentando puxar o carro para cima. A gente não quer que isso aconteça. Para compensar isso, a gente tem que fazer o fluido entrar por baixo, né? Tem artifícios para isso. E a gente vê aqui que eu tive um descolamento nessa região. A gente não quer isso, né? Nessa região na traseira do veículo, né? Porque isso vai me criar um arrasto maior. Significa que eu vou gastar mais combustível para vencer o atrito com o ar. Né? Então, só de olhar essa figura, né, um engenheiro que conheça a mecânica dos fluidos já vê o que ele tem que fazer. Né? Aqui um exemplo com carenagem de moto, também cálculo usando as equações de mecânica dos fluidos. Né? Então, aqui, o slide anterior, esse do carro, do veículo, né, era um exemplo de experimento, aqui um exemplo de cálculo. Aqui um outro exemplo de cálculo, né, aquilo que a gente comentou. Se eu estou aumentando a velocidade do fluido na parte superior dele, isso tende a puxar o veículo para cima. Isso não é uma aeronave, né? Então, é um automóvel. Eu quero que ele fique preso no chão, porque quem está me dando a tração são as rodas, né? Que movem o veículo. Então, eu quero que o pneu fique com contato com o solo. Então, eu tenho que compensar acelerando embaixo também, né? Para trazer o veículo de volta para baixo, né? Então a gente cria essas espécies de entrada, né? Difusor na saída, a gente vai falar sobre isso no curso, né? E isso aqui puxa o veículo para baixo, né? Depois outros exemplos, o cálculo do escoamento em torno de uma aeronave, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Aqui é a parte de trás da aeronave, né? A gente tem aqui a parte, né, do fim do avião, né? E a gente está vendo aqui, por exemplo, um ensaio em túnel de vento, né? E o escoamento ele vem mais ou menos paralelo, e de repente aqui, ó, a gente vê um negócio que a gente chama de vórtice de ponta de asa, né? A gente está vendo aqui na ponta dessa asa, desse modelo de aeronave, a gente está vendo aqui né, um turbilhão, né? Uma espécie de, usando um termo coloquial, um redemoinho, né? Mas a gente chama isso de turbilhão. A gente vai ver que isso aqui é ruim, né? Isso aqui aumenta o arrasto da aeronave, a gente normalmente quer eliminar. Tá? Aqui, de novo, o turbilhão de ponta de asa, né? Isso aqui é um ensaio com uma aeronave, a gente chama isso de ensaio em voo, né? Então, uma aeronave em tamanho real, voando aí num campo, né? E a fumaça, né? Que é liberada, né? Para o ensaio mostra esse turbilhão de ponta de asa, né? Outras coisas que a gente vai entender também, a mecânica dos fluidos ajuda, a gente está falando só de escoamento externo, mas interno também, né? A gente pode querer entender como é que o ar circula dentro de uma aeronave, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? A gente tem a foto aí de um MiG-21, né? Essa parte aqui do bico dele é uma entrada de ar, na verdade, o ar ele entra por aqui para ir para a turbina, né? A turbina precisa de ar, a turbina, vocês viram em termodinâmica, né? Ela precisa de ar e um combustível, né? Um combustível e um comburente, para fazer a combustão, né? Então, como é que esse ar entra aqui, como é que ele circula dentro da própria turbina, né? Então, a gente vê isso em mecânica dos fluidos, né? Depois ele sai por um bocal, né? Aqui esse bocal na saída aqui dessa aeronave, né? Aqui na foto está no lado direito, né? Lá atrás, né? Ele tem por dentro da carenagem, né? A gente está vendo a carenagem, ele é alguma coisa assim, né? Um bocal convergente divergente, né? Eu acho que vocês viram isso em termo 2, né? Isso faz parte da ementa de termo 2, mas a gente fala também em MecFlu 2, né? Então, MecFlu 2 está na ementa, vocês vão ver isso, se não viram em termo, vão ver em MecFlu 2, né? Então, aqui é um bocal convergente divergente, o escoamento está vindo da esquerda para a direita, né? Um escoamento compressivo, e só de olhar essa figura, essa foto, né? Uma foto de ensaio, está aí a referência, a gente sabe que o escoamento ele é supersônico, né? Como é que eu sei isso, né? Eu sei que
do meio do que a gente chama de garganta, né? Essa região aqui essa região bem à esquerda, né, de seção mínima, quando ela está convergindo, depois ela começa a divergir, a partir do divergente, o escoamento ele transiciona para supersônico, né, e essas linhas que a gente está vendo mostram para a gente que o escoamento é supersônico, vocês vão aprender o porquê mais para frente, né. Da mesma forma que essa aeronave que está decolando, esse F-16, ele está a uma velocidade subsônica, ele está decolando, né, mas o escoamento que sai do bocal, ele é supersônico, e a gente sabe disso, né, pelo padrão que a gente enxerga aí no bocal de saída. Tá? Depois, né, a gente falou aí de esteiras, né, e vorticidade, turbilhões, então a gente está vendo aí que quando vai da esquerda para a direita, né, o escoamento ele vai apresentando uma recirculação maior, né, e vai aumentando o arrasto dele, tá? Então a gente vai aprender isso também, tá? Então, em termos de introdução, né, é mais ou menos isso que a gente vai ver, né, em mecânica dos fluidos.